Nós vamos fazer inicialmente uma apresentação do nosso tema, que é um tema, para quem atua na área trabalhista, é um tema bastante novo, né? Pelo menos para a maioria das pessoas é um tema bastante novo. E nós vamos procurar mostrar como é que surgiu a ideia de a gente desenvolver um trabalho sobre esse tema. Esse trabalho é fruto da minha tese, lá na USP, minha defesa lá na USP foi sobre esse tema, e ela acabou virando um livro, né? A Propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, publicado pela editora LTR, no qual a gente fez uma adaptação da tese e transformamos isso num livro que foi gentilmente acolhido pela editora e publicado. E de início cumpre a gente contar um pouquinho como é que surgiu esse tema, né? Quando eu iniciei o curso lá na USP, eu não tinha nenhuma ideia de que eu ia fazer o meu trabalho sobre esse assunto, não tinha a mínima noção. Aí eu acabei me inscrevendo num curso para cumprir os créditos, curso de Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Eu falei, isso acho que vai abrir a mente aqui para novos horizontes, eu acho que vai ser interessante. Mas fui no escuro. Foi ministrado pela professora Maristela Basso, uma excelente pessoa, uma excelente professora, e esse curso acabou realmente atendendo às minhas expectativas, e eu acabei abrindo um leque de possibilidades e de trazer aquilo que eu estava tendo nesse módulo, né, de Direito Internacional da Propriedade Intelectual para o direito do trabalho. Eu percebi que existia muita possibilidade de você poder desenvolver esse assunto, e tinha muito material, né, muito material. Especialmente fora da doutrina trabalhista. Existia bastante gente que tratava do assunto da área de propriedade intelectual, com bastante abundância e profundidade, né? Cheguei para o meu orientador, propus a mudança do meu tema, né, que o meu tema original não tinha nada a ver com isso, era questão de empregado público, regime jurídico de empregado público, a minha proposta inicial, e aí nós resolvemos, de comum acordo com o meu orientador, o Dr. Nelson Manriche, nós resolvemos enfrentar essa difícil tarefa, né, que é trazer um tema tão novo para a seara do direito do trabalho. Então a nossa proposta foi aceita pelo orientador e nós começamos a batalhar em cima. Então nós vamos agora apresentar para vocês um pouco, né, do tema. Vou tentar convencê-los de que o tema é importante. Essa é a nossa tarefa difícil. Eu sei que o pessoal que atua na área trabalhista quer resultado, quer coisa prática, né? E aqui a proposta que eu vou fazer de início é um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Vou contar o meu drama existencial no início das minhas pesquisas, né? Vamos procurar doutrina trabalhista a respeito do assunto, né? Vamos pesquisar no livro do professor Vitor Russomano, CLT comentada, capítulo que fala lá dos inventos, criações de inventos por empregados. Como é que ele começa o assunto? O assunto tem pouca importância prática. Então esse é um tema que, a princípio, poderia até deixar a gente um pouco desanimado, mas não foi essa a nossa atitude. Nós fomos em frente, nós já havíamos percebido que havia muita coisa fora da doutrina trabalhista a respeito do assunto, e que era um assunto pouco tratado e que merecia uma atenção maior. Jurisprudência. Andei fazendo uma peregrinação lá no TST, divulgando minha obra, falei com os ministros, e realmente eles confirmaram que é um assunto que tem pouca aplicação, existe pouca jurisprudência a respeito, né? Agora, isso causa-me uma grande surpresa, porque eu tomei conhecimento, né, eu tomei conhecimento de que existe uma farta legislação a respeito do assunto, existe uma legislação não dentro da legislação voltada para as relações trabalhistas, mas a legislação da propriedade intelectual. Existe muita coisa a respeito do direito do trabalho, das criações intelectuais de empregados. Então existia o nosso sistema jurídico, ele possibilitava que se empreendessem contendas versando sobre o tema. Era havia material, havia legislação a respeito. Outra questão é, as criações intelectuais, elas têm um potencial econômico fantástico. Um invento, né, realizado por um empregado
pode lhe render frutos durante 20 anos. Pode lhe render frutos durante 20 anos. Ora, por que então, como é que se explica esse total desinteresse pelo assunto, né? Qual a razão? Por quê? E aí a gente procurou uma explicação. Primeiro, não é só na área jurídica, dentro do espírito do país existe pouco interesse, uma visão um pouco acanhada a respeito da necessidade da inovação para o progresso. É uma cultura que essas empresas brasileiras ainda não absorveram o suficiente para o Brasil dar aquele passo que ele necessita para sair do marasmo que a gente se encontra e caminhar em direção ao desenvolvimento pleno. Então, existe uma cultura muito acanhada em relação a essa ideia de que é necessário inovar, é necessário pesquisar, é necessário produzir coisas novas, é necessário novas criações intelectuais para que se possa atingir o pleno desenvolvimento. Isso já é uma questão de cultura nacional. Não, volta. Outra explicação que eu achei que vem justificar essa falta de interesse, né, essa falta de trato da doutrina, da jurisprudência trabalhista em relação às questões da propriedade intelectual, em relação às criações dos empregados, é exatamente a falta de conhecimento. Eu não sei aqui, quantos aqui já tinham ouvido falar desse assunto, propriedade intelectual no direito do trabalho, como algo que pudesse ter um longo alcance dentro da relação de trabalho? Poucos aqui, apesar de militarem, de conhecerem profundamente o direito do trabalho, pouco ouviram falar a respeito. O que máximo se conhece é aqueles artiguinhos lá da lei de propriedade, o Código de Propriedade Industrial, que trata do assunto, e é o que se trata aí nos manuais. Muito pouca doutrina, é o que se conhece. Qual é a nossa proposta? A proposta é preciso modificar essa perspectiva, tendo em vista que a possibilidade de ganhos econômicos é muito boa, muito grande, e existe material, existe elementos para que você possa manter uma contenda versando sobre direitos de propriedade intelectual, sobre criações de empregado. Por que não propor para o advogado trabalhista que ele inove, que ele procure se inteirar sobre o assunto e traga novidade? Porque é o advogado quem tem que fazer a inovação do direito, que tem que fazer a mudança do direito. É através das postulações que ele faz ao Poder Judiciário é que a mudança no direito ocorre. Então essa é a nossa proposta, que o advogado trabalhista ele tome conhecimento do assunto e ele vá adiante e procure ver que existe possibilidade sim de você ter um bom retorno econômico, financeiro em relação a essas causas que envolvam aí criações intelectuais de empregados. Essa é a nossa proposta em relação ao tema que a gente está começando a falar sobre ele, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da proteção, né, do empregado, sua relação com as criações intelectuais e o desenvolvimento econômico, né? Nós acabamos de falar que o progresso ele depende da inovação, da novidade, para que ele possa chegar ao seu pleno alcance. Então essa é a proposta, né? O professor Calixto Salomão, ele tem uma das suas obras, ele desenvolve alguns princípios, né? Ele trata de alguns princípios relacionados ao desenvolvimento econômico. Nós selecionamos 2 deles que podem interessar ao nosso tema, né? Que é exatamente a questão da redistributividade, o que ele chama de princípio redistributivo, como essencial para o desenvolvimento econômico, e o princípio da cooperação. Segundo ele, o desenvolvimento econômico ele só se dá a partir de uma farta redistribuição de renda. Qual é o argumento que ele dá? Nos países subdesenvolvidos ou ainda em desenvolvimento, o caminhar na seara desse desenvolvimento, ele não parte da ideia de que é preciso apenas melhorar a produtividade, melhorar a produção. Não, ele parte da ideia de que é preciso redistribuir renda, ou seja,
tornar aquelas pessoas que, em princípio, não tinham capacidade para ser consumidor, passem a ser, através de uma política de redistribuição de renda. Então, o desenvolvimento econômico, especialmente nos países subdesenvolvidos ou ainda em fase de desenvolvimento, esse desenvolvimento se dê através de uma redistribuição, ou seja, criando consumidores que estavam lá adormecidos e potencialmente não podiam ser considerados consumidores e passem a ser por causa de uma boa política de redistribuição. Essa é a ideia. Outro princípio é o princípio da cooperação. Ele diz que sem cooperação não há desenvolvimento. É preciso haver a cooperação. Não se pode partir da ideia que o desenvolvimento é algo individual, uma ideia egoísta, né, de que o desenvolvimento, que o progresso tem que ser alcançado sozinho. E é preciso, de qualquer forma, você cortar custos para poder ter maior lucratividade e o seu negócio ir para frente. Essa, infelizmente, é a mentalidade do empresariado brasileiro. O que não acontece, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Aquele trabalhador, né, que desenvolveu, acho que é um engenheiro, né, que desenvolveu para a Microsoft aquele acessório do PlayStation, né, que faz com que possa se jogar sem as mãos. Qual a retribuição que ele teve? A gente não tem ideia, mas pouca coisa não foi. É um engenheiro brasileiro, ele é brasileiro. Foi ele quem desenvolveu aquilo, ele é brasileiro. Como é que foi atingido isso? Através de uma política de mesquinharia, de procurar não distribuir os frutos dessa inovação tecnológica? Não, ao contrário. Vamos distribuir, vamos partilhar, para que isso incentive a criação. O cérebro humano trabalha através do incentivo. É preciso que ele tenha motivação para poder desenvolver o seu potencial criativo. Então, essa é a ideia do princípio da cooperação. Vamos partilhar, vamos cooperar. É preciso que esse desenvolvimento se dê de uma forma que todos colaborem, que todos saiam ganhando. E não aquela mentalidade mesquinha do empresário brasileiro, né, que procura só ganhar e não quer partilhar. É uma mentalidade que precisa ser alterada. O artigo 218 da Constituição Federal, ele trata, né, do incentivo, né, de que o Estado deve dar em relação ao desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Então esse é o mote, né, é o caput do artigo 218, que está incerto lá dentro do capítulo que trata da ciência e tecnologia. Lá no parágrafo 4º, esse artigo ele traz uma regra que é um incentivo legal às empresas que pratiquem, né, sistemas de remuneração que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Muito embora o artigo não seja explícito em dizer que se trata de uma criação intelectual, esse artigo está inserto dentro do contexto da ciência e tecnologia. O caput do artigo fala em desenvolvimento tecnológico, pesquisa e capacitação tecnológica. É lógico que essa produtividade do trabalho é a criação intelectual. Não há margem de dúvidas com relação a isso. O que quer dizer, a quem se refere esse artigo 218, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então nós estamos diante aí de um comando constitucional que determina para o legislador que ele venha a incentivar, né, as empresas que pratiquem políticas remuneratórias em relação às criações intelectuais dos empregados. Existe uma lei, não lembro o número, mas é uma lei de 2007, e essa lei ela trata de um incentivo, né, que consiste em um subsídio que o Estado paga para as empresas que contratam pesquisadores. Essa é o dispositivo nessa lei. Então dá um subsídio de 60% até 40%, dependendo da região onde se localizam essas empresas, né? Então nós temos aí essa necessidade aí de uma proteção. Princípio protetivo, desenvolvimento econômico. O que se costuma falar sobre princípio protetivo e desenvolvimento? O direito do trabalho é ultrapassado.
acaba sendo um entrave à competitividade das empresas brasileiras. Ele acaba impedindo, né, que as empresas possam competir com seus produtos no exterior, porque o custo trabalhista é muito alto, tem os direitos trabalhistas, é muito complexo. Então, essa é a ideia que se pinta a respeito do princípio protetivo, o inimigo do desenvolvimento. Pois bem, nas várias legislações que tratam sobre o assunto da propriedade intelectual do empregado, nós vamos verificar que, em muitas situações, o legislador assegura ao empregado metade da propriedade daquilo que ele criou. Isso decorre do princípio protetivo. Então, nós vemos aí uma situação completamente diferente daquela que eu expus anteriormente. Ou seja, trata-se aí do princípio protetivo trabalhando a favor do desenvolvimento. Ou seja, aquilo que é feito em outros países de maneira espontânea, de maneira inteligente pelas empresas, aqui no Brasil a legislação manda que isso seja feito dessa forma. Então é o princípio protetivo batalhando a favor do desenvolvimento econômico. Essa é a nossa proposta. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é um problema sério que existe sobre esse assunto, né, das criações dos empregados, é que aqui no Brasil existe uma dissociação muito grande entre a universidade como foco de criação, de inovação, e a empresa. Vamos dar um exemplo. Em outros países e aqui. Universidade da Califórnia. Ela está entre as primeiras universidades em matéria de pedido de registro de patentes. Sabe que posição que ela ocupa no ranking nacional dos Estados Unidos? 44º. Aqui no Brasil, os 10 primeiros são universidades. Ou seja, há uma dissociação entre a pesquisa, a inovação, a universidade e a empresa. Coreia. 61% dos mestres e doutores, sabe onde eles estão trabalhando? Nas empresas. O resto está trabalhando na universidade. E aqui no Brasil? Mestre e doutor está dando aula. Não tem, é uma dissociação completa. Isso é um erro, uma grande falha que precisa ser modificada. Existem tentativas de mudar esse panorama, de fazer com que isso se modifique e trazer o trabalhador, o criador, o pesquisador, para o seio da empresa. Qual que é a tendência, se isso realmente, essa tendência continuar a acontecer? É exatamente a ideia de aumentarem as causas relativas à criação intelectual por parte dos empregados. Então, essa é algo que precisa ser combatido e trazer o pesquisador para a empresa. Essa é a solução para o desenvolvimento a ver. Uma das saídas para o desenvolvimento econômico brasileiro é exatamente essa questão de trazer o pesquisador para o seio da empresa. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Alguém quer fazer algum questionamento nessa introdução? Só depois das 8h30. Ah, tá bem. Pode prosseguir. Bom, vou falar agora sobre os direitos de propriedade intelectual e o contrato de emprego. Bom, inicialmente, nós precisamos fazer uma menção da regra geral, né, a respeito da aquisição da propriedade, né, em relação ao direito civil. Alguém que produz uma modificação em uma matéria-prima, pelo Código Civil, artigo 1269, ele passa a ser proprietário, né, dessa matéria-prima, dessa obra que ele produziu, desde que ele restitua ao dono dessa matéria-prima o valor necessário para cobrir o gasto que ele teve com essa matéria-prima. Então, essa é uma forma de aquisição originária. Então, quem produz alguma coisa é dono do que produziu. Esse é um princípio básico, né, de aquisição originária de propriedade. Regra geral sobre criação intelectual. Não foge muito disso. Quem tem direito aos frutos da criação intelectual? A regra é o autor. Aquele que produz a criação intelectual, ele é detentor dos frutos dessa criação. Ele vai obter
o retorno, né, dessa criação, o retorno econômico e o retorno moral dessa sua criação intelectual. Então essa é a regra básica. Como é que fica essas duas regras, a direito civil e em relação à criação intelectual, em face do contrato de trabalho? Por favor. Então nós temos aquela ideia, né, do professor Manuel Alonso Olea, um doutrinador espanhol do direito do trabalho, que é a teoria da renidad. Ou seja, o empregador ele assume os riscos do empreendimento, ele pode tanto ganhar quanto perder, mas quando ele celebra um contrato de emprego, ele não pode se furtar a usufruir da lucratividade, ou seja, dos frutos do trabalho daquele para quem ele está pagando, para exercer o trabalho em prol da empresa a qual ele está desenvolvendo a sua atividade. Então nós temos aí a teoria da renidad, que modifica tudo isso, né? Ou seja, havendo um contrato de emprego, aquilo que o empregado cria durante o seu trabalho já não passa a lhe pertencer, mas sim passa a pertencer a quem? A quem o contratou. Ou seja, o contrato de trabalho ele remunera, né, o trabalho prestado e, em troca, o fruto desse trabalho passa a ser do empregador. Quem aqui duvida que uma fábrica de móveis, o empregado que produz a cadeira, né, ele trabalhou e fez uma cadeira nessa fábrica, aquela cadeira pertence ao empregador? Pertence ao empregador, sim, claro. E com relação aos direitos de propriedade intelectual? Em princípio, a regra é a mesma. Se o sujeito ele foi contratado para produzir alguma coisa na esfera intelectual, é lógico que aquilo que ele produziu em matéria intelectual vai pertencer ao seu empregador. Essa é a regra básica, salvo quando houver legislação dizendo o contrário. Então essa é a regra básica, né, em relação a toda a questão da propriedade intelectual. Em princípio, se não houver legislação a respeito, pertence àquela criação ao empregador. E nós vamos ver que isso tem matizes, tem nuances, que a gente vai desenvolver agora no transcorrer da nossa conversa. Tá? Essa possibilidade de aplicação ela se estende muito se você utilizar aquele princípio básico, né, de Norberto Bobbio, né, teoria do ordenamento jurídico, no qual ele defende a tese de que o ordenamento jurídico ele é completo. Então, ele dá alguns argumentos para isso, e um deles é aquela ideia, né, de que os casos que a lei não trata, que a legislação não trata sobre aquele determinado assunto, eles podem ser abordados por leis que tratam de assuntos fundamentalmente semelhantes. Ou seja, a utilização da analogia aumenta muito a possibilidade de você aplicar toda essa legislação que trata da propriedade intelectual dos empregados, aplicar isso para um leque de situações muito maior. O professor Amaury Mascaro, num artigo na LTR, ele defende, com unhas e dentes ali, de que é possível você utilizar, usando a analogia, os artigos 88 e 89 do Código de Propriedade Industrial, aplicar às questões ligadas a criações de direito autoral. Criações literárias, artísticas, científicas, artigos. É possível você usar o artigo da Lei de Propriedade Industrial, que em princípio não é aplicável ali, mas pela situação fundamentalmente semelhante, é possível você importar aquele artigo para tratar daquele assunto, para regular aquela relação jurídica de criação intelectual na esfera de direitos autorais. Então ele defende o uso da analogia nesses casos. E isso amplia muito a aplicação da legislação existente para os contratos de trabalho. Tá? Outra questão fundamental, importante, é que muitas vezes uma criação intelectual de um empregado ela vai produzir frutos muito além daquilo que originalmente era esperado alcançar. Então você tem uma grande invenção, uma grande criação, uma grande inovação,
essa grande inovação, ela vai resultar lucros para o empresário que não estavam previstos, lucros anormais. Aí eu pergunto, nesse caso específico, a mera remuneração salarial do empregado já quita essa criação intelectual, esse trabalho que ele teve com essa criação? Aí nós já podemos aplicar a teoria, né, do enriquecimento sem causa. Nós estamos aí diante de uma situação clara de enriquecimento sem causa do empregador. Ou seja, com uma remuneração relativamente baixa, ele obteve vantagens desproporcionais. Nós poderíamos aí pleitear um acréscimo remuneratório para esse empregado. No caso dessas criações intelectuais especiais, né, que redundam em vantagens muito maiores daquilo que era esperado. Com base nessa ideia do princípio do enriquecimento sem causa, é possível sim você pleitear acréscimos salariais para o empregado em face dessas criações que repercutem de maneira extraordinária no meio econômico. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema normativo brasileiro que trata do assunto. Para isso eu vou precisar trazer, eu estou falando aqui para pessoas da área trabalhista. E, na maioria das vezes, não tem muito contato com essas questões de propriedade intelectual. E é necessário, para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que nós façamos uma pequena exposição sobre as diversas espécies de criações intelectuais. Porque as criações intelectuais, elas não são tratadas de maneira unitária pelo sistema jurídico. Ela é tratada de maneira separada, de forma diferente, com critérios diferentes. Então nós temos aí essa necessidade de explicar um pouco para a gente poder importar isso para o direito do trabalho. Então eu vou pedir para você ir para o quadro. Então nós vamos falar ali sobre as criações intelectuais dos empregados, as diversas leis, né? Então nós podemos aí apontar os inventos, modelos de utilidade, o desenho industrial, né, que são protegidos pela Lei 9.279, de 96, que é o chamado Código de Propriedade Industrial. E é preciso a gente fazer uma explicação sobre um pouco dessas... O que são essas criações intelectuais? Então nós temos aí o invento, né, e o modelo de utilidade, que eles estão ali bem próximos, né? Tanto um quanto o outro, a legislação exige para que eles possam se manifestar como tais, como inventos e modelos de utilidade, que eles preencham 3 requisitos. Primeiro, ele precisa ser algo novo, novidade, ou seja, ele precisa que aquele invento precisa não estar dentro daquele acervo de conhecimento que a lei chama de estado da técnica, que está disposto colocado à disposição do público. Pode ser que haja um livro numa biblioteca escondido e que quase ninguém conheça aquilo está divulgado. Aquilo quebra a situação de ser novidade do invento, ele deixa de ser invento, deixa de ser algo patenteável. Então essa é a ideia, primeiro requisito, né? Esse algo novo. Existem exceções que não vale a pena a gente aprofundar aqui, mas essa é a regra básica. Segundo requisito, essa criação intelectual ela tem que decorrer de um ato inventivo. O ato inventivo é aquilo que se faz e que não é o óbvio, não é o natural, não é uma mera decorrência de conhecer o estado da técnica. Ou seja, é o pulo do gato, é aquilo que o criador faz e está aí o toque da criação, esse ato inventivo. Se não tiver esse ato inventivo e o que ele trouxe para ser patenteado não vai ser considerado um invento. Tá? Então esse é o outro requisito, né? Então nós temos aí a novidade, o não estar no estado da técnica, portanto, né? A decorrência de um ato inventivo, né? E por fim é preciso que aquilo seja passível de industrialização, ou seja, é preciso que aquilo seja passível de ser colocado à disposição do público para melhorar o controle da natureza.
Então essa é a ideia, precisa ser industrializável. Aquilo que é muito avançado ou aquilo que é inútil não pode ser patenteado. Então nós temos esses 3 requisitos. Né? O que discerne a invenção do modelo de utilidade? A invenção é algo autônomo, ela existe por si só, ela não depende de nada anterior. Ela inovou originalmente e ela não tem vínculo com criações do passado. Já o modelo de utilidade não. Ele tem essas características, só que ele é algo que se acrescenta, né, àquilo que já existia. Por exemplo, um motor de automóvel em que se descobre uma nova tecnologia de economia de gasolina. Uma coisa nova que não era desconhecida até então. Isso é um modelo de utilidade. O motor já se conhece. Agora, essa mudança na tecnologia, essa melhoria de condição de trabalho do motor, ela é um modelo de utilidade. Então, nós temos aí essa ideia. E o design? O que é o design? O desenho industrial, né, que também é uma questão interessante para o direito do trabalho. Você pode ter um empregado que desenvolve aí um desenho industrial importante. O desenho industrial, ele mexe só com a estética, ele não mexe com a utilidade da criação. E ele tem que estar preso a um suporte. É diferente da obra artística, né? A obra artística ela tem valor por si, ela não tem que estar agregada a nenhum suporte físico. Já o design não, ele tem que estar agregado a esse suporte. Então essas são as criações intelectuais protegidas pela Lei 9.279 de 96. Aí você vai ter lá, né, um dispositivo que trata da distribuição da propriedade intelectual em relação aos... Não dá para aumentar um pouquinho a letra? Não. Aos empregados... eu tenho o texto aqui, esqueci que eu tinha. Então nós temos aqui, né, uma... Tá, então nós temos aí essa distribuição, né, abrangência que se aplica ao empregado, trabalhador autônomo, estagiário, empresa, contratantes e contratadas. Então essa é a abrangência dessa proteção em relação às criações intelectuais, incluindo aí o empregado. O que diz a lei? Nós podemos basicamente dividir em três aspectos, né? Nós temos lá as chamadas criações intelectuais de serviço, que são aquelas que o empregado ele é contratado como pesquisador. Ele é contratado para inventar. Ele é pago para isso. A atividade dele é essa. Ele cria alguma coisa em decorrência dessa atividade. Nós temos aí a chamada, que o pessoal chama de invenção do serviço, aqui a gente generaliza para a criação de serviço. Aí nós temos a chamada criação mista. O que é essa criação intelectual mista? Que no caso da lei aqui se aplica ao invento misto. O empregado não é contratado especificamente como inventor. Ele é contratado para executar uma tarefa determinada que não tem relação com pesquisa. No curso das suas atividades, esse empregado acaba desenvolvendo uma inovação que é passível de invento. Passível de ser considerado invento, portanto, pode gerar uma patente. Ora, aí nós estamos numa situação diferente. Aquela pessoa não foi paga para criar aquela obra que ele produziu, mas sim para executar alguma coisa. E, no entanto, o que acontece com esse trabalhador? Ele, por uma capacidade própria, por um tino especial, ele acaba desenvolvendo essa atividade e cria alguma coisa. Qual que é a situação aí que a lei determina para esses casos? É preciso partilhar a propriedade da criação intelectual, a propriedade daquilo que foi desenvolvido. O legislador é bastante generoso em relação ao empregado. Depois nós vamos falar por quê. O que significa direito de propriedade em relação a uma criação intelectual? Vamos falar mais para frente sobre isso. E por fim, o óbvio, né, o empregado que cria alguma coisa no curso do contrato de trabalho, mas ele não usou o tempo da empresa, não usou o material da empresa, desenvolveu algo por conta própria, aquilo pertence a ele. Tá? Então essa é a determinação dessa lei. Aí depois nós temos uma outra lei que cuida da criação de cultivares. Olha só que coisa.
Cultivares são espécies vegetais, em que se desenvolve uma melhoria nessa espécie vegetal. Então ela tem aí uma proteção legislativa que é dada pela Lei 9.456 de 97. Então essas cultivares elas têm uma característica, né, algumas características próprias, como inovação, ela tem que ter uma estabilidade, ela tem que ter uma distinção do que já era conhecido, e ela tem que ser nova. E tem uns critérios objetivos para distinguir o que é novidade para essa criação intelectual. E lá, no artigo 5º, parágrafo 3º dessa lei, né, perdão, no artigo 38, desculpe, da Lei 9.456, ela trata da distribuição dos frutos dessa criação intelectual. Então ela trata lá da cultivar, feita por aquele empregado que foi pago para desenvolver aqui, pertence ao empregador, exatamente igual à lei de propriedade industrial, né, inventos e modelos de utilidade. E com relação à criação mista, o tratamento que ela dá é semelhante ao Código de Propriedade Industrial, ou seja, ela manda dividir a propriedade em ambas as partes, empregado e empregador. Em relação a essa cultivar que é criada sem vínculo com o contrato de emprego pelo empregado, ela vai ser apenas do empregado. Programas de computador. Nós temos uma lei específica que trata de desenvolvimento e criação de programas de computadores, que é a Lei 9.609 de 98. Né? Então essa lei ela trata também da distribuição de direitos de propriedade intelectual em relação ao empregado e empregador. Ela está lá no artigo 4º, parágrafo 3º. Né? Essa lei ela já trata de forma um pouco diferenciada em relação às leis anteriores. Por quê? Ela já não prevê essa partilha de propriedade em relação às criações de programa de computador. Portanto, o tratamento é diferente do dado pelo legislador nas situações anteriores. Tá certo? Topografia de circuitos integrados. É uma lei mais recente, lei de 2007, 11.484, de 2007. Essa lei trata daquela criação dos circuitos, né, que são feitos em circuitos miniaturas nas placas de silício, que se usa como chip de computador, né? Hoje em dia é cada vez mais utilizado. Então essa lei trata também da distribuição da propriedade intelectual em relação ao empregado e empregador. E essa lei, a exemplo da anterior, ela diz que pertence ao empregador, se o cara for contratado para desenvolver um programa, pertence ao empregador. Só que em relação àquela criação mista, ou seja, o cara que não é contratado para desenvolver nada, mas desenvolve, nesse caso a solução é outra. A lei diz que pertence a quem? Ao empregador. Senão ela dizia que dividia. Em relação ao computador, não. Pertence ao empregador. Certo? Com relação à criação livre, pertence ao empregado, o tratamento é semelhante. Né? Direitos conexos, né, que é tratado pela Lei de Direitos Autorais, e os Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 98. Trata das obras artísticas, literárias e científicas. Nós estamos aí diante de criações intelectuais que não são voltadas para questões práticas. Ela não é como a lei, né, a Lei 9.279 de 96, que é o Código de Propriedade Industrial, que cuida de questões que facilitem o manuseio da natureza pelo homem. Já os direitos autorais não, envolvem criações intelectuais que satisfazem o espírito do ser humano. São as obras literárias, artísticas, científicas. E existe um tratamento diferenciado. A lei anterior, a Lei 6533 de 78, que era a antiga Lei de Direitos Autorais, ela trazia uma proposta interessante, que era, no contrato de trabalho, as criações intelectuais feitas pelo empregado, no curso do contrato de trabalho, meio a meio. Já a lei nova, 9.610, ela foi omissa. Ela simplesmente não trata do assunto. Ela passou batido. Ou seja, a lei anterior de direitos autorais dizia que era preciso fazer a partilha. A lei atual não diz. Outra questão que envolve também direitos dos empregados são os direitos conexos.
né? Direitos conexos dos artistas, intérpretes, e também nós temos aí os direitos conexos das empresas de TV, de radiodifusão, né? E o que interessa para nós são os direitos dos artistas e intérpretes. Ou seja, a lei iguala a criação intelectual de uma obra artística, literária e científica à interpretação que a pessoa dá, né, em relação àquela obra. Então, um músico que toca, né, executa uma música, ele tem direitos conexos em relação àquela sua interpretação. Um artista que interpreta uma novela, ele vai ter direitos conexos em relação a essa interpretação. Tá? Então, nós temos aí essa legislação, né, que trata... Você passou por frente? No outro quadro. Então, nós temos aí essa legislação que trata a respeito do assunto. Tá? Você percebe que é uma legislação bastante esparsa, bastante espalhada, bastante dispar. Qual a razão disso? A meu ver, o ideal seria o quê? Você trazer toda essa questão que está espalhada nas diversas leis de criações intelectuais, trazer para a legislação trabalhista e tratar isso de forma uniforme, de maneira uniforme, porque não tem razão para ter um tratamento tão diferenciado, tão dispar, tão diferente em relação às criações intelectuais dos empregados. Essa é a nossa proposta. Até no meu livro eu faço uma proposta de um projeto de lei, no qual a gente abarca todas essas criações intelectuais numa única legislação, para tratar de uma maneira uniforme. Nada justifica esse tratamento diferenciado que as leis dão às criações intelectuais dos empregados. Nada justifica. Tá certo? Pode passar, por favor. Natureza salarial das parcelas. Aí nós precisamos distinguir 3 situações diferentes, né? Primeiro, algumas parcelas recebidas a título de retribuição por criações intelectuais, elas são legítimos direito de propriedade do empregado. Ora, se a parcela recebida é retribuição por direito de propriedade, é lógico que essa parcela não tem natureza salarial. Quando que essa parcela tem natureza de direito de propriedade do empregado? Naquelas situações que a Lei 9.276 de 96, que é o Código de Propriedade Industrial, prevê em relação às invenções mistas. Ou seja, quando o empregado não é contratado para criar, e mesmo assim ele cria em face de um tino especial, de uma capacidade especial que ele tem, então, nesse caso, o que a lei assegura ao empregado é metade da propriedade. Qual a consequência disso? Se é direito de propriedade, o que acontece quando termina o contrato de trabalho? Continua tendo direito àquela parcela, mesmo depois do término do contrato. Então, tratando-se de criações mistas, nós temos aí a convicção de que realmente é parcela decorrente de direito de propriedade. Encerrou o contrato, o empregado vai ter direito de continuar recebendo aqui, pelo tempo que perdurar perdurarem os frutos daquela sua criação intelectual. Então, nesse caso aí, evidentemente, isso não tem natureza salarial. Tá? Agora, existem aquelas situações em que o empregador, ele próprio, toma a iniciativa de retribuir ao empregado por suas criações intelectuais, a título de incentivo, entrando naquele espírito da Constituição, do artigo 218, que é preciso incentivar a inovação, não é possível você querer ganhar sozinho, é preciso repartir, sem a colaboração não há desenvolvimento. Partindo dessa ideia, muitos empregadores podem aí, de iniciativa própria, partilhar, né, os direitos de criação intelectual em relação às criações intelectuais de seus empregados. Nesse caso, nós podemos distinguir aí 2 tipos, né, dessa parcela, que são parcelas naturalmente contraprestativas. Né? Parcelas contraprestativas, porque elas decorrem de uma retribuição pelo trabalho prestado pelo empregado.
Então, eles vão ter uma natureza contraprestativa. Entretanto, essas parcelas não têm natureza salarial. Ela não tem natureza salarial. A Lei 9.276, que é o Código de Propriedade Industrial, ele menciona explicitamente que as parcelas recebidas pelo empregado, retributivas de suas criações intelectuais, inventos, modelos de utilidade, não têm natureza salarial, não são salário. Portanto, elas não vão servir de base de cálculo para outras verbas trabalhistas, férias, 13º, etc. Tá certo? E nós temos aí uma outra excludente da natureza salarial, que é exatamente o artigo 218, parágrafo 4º. Você pode voltar um pouquinho? Um pouquinho antes aqui, quando fala da... Aí ligou. Aqui? Não, mais para trás. Mais um pouquinho. Mais. Aí. Não, um pouquinho mais. Aí, o artigo 218. Então, ela fala ali que que as empresas o Estado deve incentivar as empresas, né, que prestigiem, que pratiquem sistema de remuneração, que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho, né, independente de natureza salarial. Ali não está mencionado, mas o dispositivo é claro nesse sentido, ele exclui a natureza salarial dessas parcelas pagas a esse título. Então, nós podemos tomar aí como uma excludente geral da natureza salarial dessas parcelas. Tanto isso vale para invenções, modelos de utilidade, vale para cultivares, isso vale para programas de computador, isso vale para criações de obras artísticas, literárias e científicas, é uma excludente geral do vínculo de emprego, excludente geral dessa natureza salarial. Ademais, essas parcelas recebidas pelos empregados por suas criações intelectuais, elas podem ser consideradas participação nos resultados. Aí nós vamos lá no artigo 7º da Constituição, que exclui a natureza salarial dessas parcelas recebidas a título de participação nos resultados. Só que o espírito do nosso empresariado é sempre de querer tirar proveito, né? Então, muitas vezes se procura tratar uma determinada parcela paga pelo empregado como se fosse parcela retributiva de criação intelectual, só que não é verdadeiramente uma parcela relativa a essa criação intelectual. Ou seja, o empregador usa desse dispositivo para quê? Para fraudar a legislação trabalhista. Então, nós temos aí até temos um artigo na revista LTR que trata sobre esse assunto, ou seja, da natureza salarial ou não das parcelas recebidas pelos empregados que desenvolvem softwares. Então, essa é a questão. Em relação à participação nos lucros, a lei de participação nos lucros, o legislador foi bastante cuidadoso quando ele criou requisitos para o reconhecimento de uma verdadeira parcela de participação nos lucros. Então, ele exigiu que uma periodicidade mínima, né, que ela fosse realmente decorrente de lucros ou resultados da empresa, e etc. O legislador foi cuidadoso. Por quê? Sempre que você reconhece uma ausência de natureza salarial de uma parcela, abre-se uma porta para fraude. Ou seja, você trata, então isso aqui é retribuição de propriedade intelectual e ponto, você não repercute aquilo para pagamento de férias, 13º. É o que muitas empresas estavam fazendo. O próprio Ministério Público do Trabalho estava fiscalizando essas empresas e veio, poxa, que história é essa? Tudo aqui é parcela referente à criação intelectual de software? Como é que fica isso? Então, aí é necessário que essas parcelas sejam efetivamente, que elas decorram aí de uma efetiva remuneração correspondente ao ganho daquela criação, daquele desenvolvimento, daquele software. É preciso que, eu defendo no meu artigo, que é necessário que haja aí, pela legislação atual, que haja um contrato escrito, transferindo os direitos de propriedade intelectual para o empregado. Senão essa transferência esse pagamento é
é um salário disfarçado, né, como pagamento de parcelas de propriedade intelectual. Então a gente tem essa questão toda da natureza dessas parcelas. Tá bem? Então nós temos esse assunto visto. Eu separei algumas questões que se costumam fazer sobre o assunto, né? Que podem trazer algum interesse, então resolvi fazer sobre a forma de questões que a gente recebe consultas e perguntas sobre o assunto e que podem ser interessantes para a gente poder conversar aqui, né? Uma delas, a criação intelectual do empregado já não está remunerada pelo pagamento de salários? Nós já falamos sobre isso, né? Existem posições contrárias que dizem que contrárias àquela teoria do Manuel Alonso Soler, né? Que teoria da realidade, aquilo que o empregado cria em decorrência de um contrato de emprego, aquilo passa automaticamente a ser propriedade do empregador, mas existem autores que defendem que isso não é inteiramente assim. Por exemplo, no caso de uma criação intelectual feita por um empregado que não foi contratado para efetuar aquela tarefa de criação, aquilo está dentro do que foi combinado no contrato ou aquilo está fora? Se estiver fora, seria necessário remunerar a mais por aquela criação. Tá? Então, essa é a questão que se suscita a respeito. Tá bom? Uma outra pergunta, que a gente já respondeu aqui, né? Os direitos de propriedade intelectual podem se expandir além do período de duração do contrato de trabalho? Nós vimos que sim. Naqueles casos em que os direitos de propriedade intelectual são tratados, né, como direito de propriedade, ou seja, naqueles casos das criações mistas, né, que a gente viu, no caso das cultivares e dos inventos e modelos de utilidade, nós temos aí que realmente, sim, essas parcelas relativas à propriedade intelectual, elas podem se expandir para além do contrato de trabalho. E mesmo terminado esse contrato, o empregado faz jus a perceber estas parcelas. Então, essa é a resposta. Uma outra pergunta que costumam fazer com bastante frequência é: um contrato que estabelece direitos de propriedade intelectual do empregado em menor monta do que o estabelecido em lei, possui validade jurídica? Nós temos aí uma questão jurídica bastante interessante. Todas essas leis que tratam de criações intelectuais do empregado, elas são todas pródigas em permitir o quê? Salvo ajuste contrário. Então, ela dá uma margem livre para tudo que ela diz e por água abaixo se houver um contrato. Todas elas são muito pródigas nesse sentido, ou seja, elas permitem que haja estipulação em contrário de uma maneira bastante abundante. Aí eu pergunto, no caso de um contrato de emprego, nós sabemos que existe o princípio protetivo. Uma das suas manifestações é exatamente a ideia da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas. Isso é básico, né, do direito do trabalho. Nós estamos aí diante de uma situação de irrenunciabilidade? Seria válido esse contrato abrindo mão de direitos de criação intelectual? Porque é muito comum em empresas que são voltadas para esse desenvolvimento tecnológico que eles obriguem o empregado a assinar um documento no qual ele abre mão de tudo que ele criou. Eventualmente, se for uma criação mista, tudo ele abre de maneira geral nesse contrato, ele abre mão daquela criação. Ele renuncia àquilo. Aí uma questão jurídica. Bem, será que nós estamos aqui diante de uma lei especial que revoga essa regra geral trabalhista? Será que estaríamos diante de uma situação assim? É uma lei geral mesmo? É uma lei especial que ela revoga a questão dessa aplicação do princípio da irrenunciabilidade para esses casos específicos? Eu entendo que não, por uma razão muito simples. Essa legislação que trata desse assunto da distribuição de propriedade intelectual, ela não é específica para o vínculo de emprego. Olha só, em relação ao Código de Propriedade... Você pode colocar o quadro, por favor? Em relação ao Código de Propriedade Industrial,
Olha a abrangência dessa lei. Empregado, trabalhador autônomo, estagiário, empresa contratante e contratada. Ou seja, ela não é uma lei específica para o direito do trabalho. Então nós não podemos argumentar que ela é uma exceção à regra. O que é lei específica aí é o princípio da irrenunciabilidade. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que eu cheguei, é que esses ajustes feitos por empregados, abrindo mão dos frutos de suas criações intelectuais, se eles importarem em oferecer ao empregado menos do que aquilo que a lei lhe oferece, esses contratos são inválidos. Essa renúncia ela vai ser impedida de acontecer em face do princípio da irrenunciabilidade. Tá? Então essa é a nossa proposta. Nós não estamos diante de uma lei especial que revoga um princípio geral do direito do trabalho. Nós estamos diante de uma outra lei geral que se aplica, além de outras coisas, também ao vínculo de emprego. Então nós não podemos revogar uma norma trabalhista em face de uma lei que não é específica trabalhista. Nós estamos diante de uma exceção, mas sim de um caso específico que deve se amoldar aos princípios do direito do trabalho e se amoldar à legislação trabalhista. Então, a conclusão que eu chego, não vale. Se esses contratos forem para conceder ao empregado menos do que a lei lhes oferece, esse contrato não é válido em face do princípio da irrenunciabilidade. Tá bom? Uma outra questão. Pode o empregado utilizar em seu novo emprego uma criação intelectual que produziu em seu emprego anterior e passou a ser utilizada pelo seu antigo empregador? Ele trabalhava em um lugar, ele produziu uma criação intelectual. Aí ele passa a trabalhar para um outro empregador. Ele pode trazer aquela criação para o seio da outra empresa? Eu vou aumentar o espectro dessa pergunta. Ele pode trazer conhecimentos que ele obteve em face do contrato de emprego para a outra empresa? Um segredo, né? Segredo de empresa. Nós temos aí essa questão, né? Essa questão ela está tratada atualmente dentro do Código de Propriedade Industrial. Ela trata da questão do segredo de empresa, que aqui no nosso livro a gente aborda como sendo um direito de propriedade intelectual do empregador. Não é só em relação ao empregado que a lei ouve de se preocupar, mas também em relação ao empregador. Existe um direito de propriedade intelectual do empregador. O que a lei considera segredo de empresa? Ela considera segredo de empresa qualquer conhecimento, qualquer dado, qualquer informação que dentro daquela empresa seja tratado com reserva. Ou seja, não haja propositalmente uma divulgação daquela informação, daquele dado, daquele processo. Então isso não é divulgado de propósito. E esse conhecimento, esse dado, essa informação geram para aquela empresa uma vantagem concorrencial. Vocês percebem que o critério é muito amplo. A ideia de segredo de empresa é algo bastante abrangente. Qualquer informação, vantagem concorrencial. Tanto que alguns autores entendem que o segredo de empresa ele é uma especificidade do direito à intimidade. Direito à intimidade qualificado por qual aspecto? Pelo fato de aquele direito à intimidade estar colocado dentro de um contexto concorrencial. É isso que é o segredo de empresa. Qual a proteção jurídica que o legislador dá a essa situação? Ou seja, o empregado que se utiliza dessas informações, desses dados, no seu novo emprego.
ou divulga isso e quebra, porque o segredo deixa de ser segredo se ele é divulgado. A divulgação do segredo quebra o bem jurídico. Então nós temos aí as diversas proteções em relação a esse segredo industrial do empregador, né? Então nós temos, primeiro, a indenização civil. Ora, se a não divulgação dessas informações gerava uma vantagem concorrencial, essa divulgação causou um prejuízo. Ora, isso se resolve em perdas e danos. Então é possível pleitear aí uma indenização. Normalmente esses pedidos de indenização em face de empregados, eles acabam não redundando em ações frutíferas, né? Acabam não tendo por falta de bens e acaba aquele prejuízo não tendo, aquela tentativa de ressarcimento acaba não tendo sucesso. Não, essa é o que a prática demonstra. Por essa razão é que o legislador ele quis dar uma proteção a mais, uma proteção além da indenização. Ele considerou aquilo crime. Um crime de ação condicionada, sim, ou seja, que depende, né, de queixa da vítima, mas é considerado crime. Então nós temos aí uma forma de se coibir, de se proteger a propriedade intelectual do empregador, considerando essa violação desse segredo de empresa como crime. E o artigo que trata de concorrência desleal ele é bastante rigoroso, a ponto de ele considerar crime o assédio de uma empresa sobre os empregados de outra empresa. É lógico, com o objetivo de, com esse assédio, trazer aquele empregado para trabalhar para ela e fazer com que ele divulgue as informações. Esse assédio já é considerado um tipo penal. Tal é a proteção que o legislador quis dar a essas situações. Então essa é a segunda proteção. A terceira, que todos nós conhecemos, é para o caso de empregado que no curso do contrato de emprego viola segredo de empresa. Artigo 482 da CLT, né? Você tem lá um dos motivos para a justa causa, exatamente a ideia da violação do segredo de empresa. Tá? Então nós temos aí uma tripla proteção: civil, indenização, criminal e trabalhista. Essa trabalhista vai poder ser utilizada se o cara for ainda empregado, né? Dispensa por justa causa. Tá bom? Bom, outra nós já respondemos, né? O pagamento das parcelas relativas à retribuição pela criação intelectual de empregados deve ser considerado salário e servir de base de cálculo para outras verbas trabalhistas. Nós vimos que não, né? Se for uma legítima parcela retributiva de propriedade intelectual, não tem natureza salarial. Só que a gente precisa tomar cuidado com aquelas situações em que o empregador ele se utiliza desse dispositivo, né, para esconder o pagamento de salários e não pagar as repercussões que isso geraria, né, se aquela parcela fosse efetivamente considerada de natureza salarial, como efetivamente é. Então precisa tomar muito cuidado com as fraudes, né? Se fala que é retribuição por propriedade intelectual e na realidade não é pagamento de salário disfarçado. Tá certo? Então essa nós já respondemos. Sobre as parcelas recebidas a título de propriedade intelectual, incide imposto de renda e contribuições sociais? Apesar de não ter natureza salarial, ela consiste num acréscimo patrimonial, né, para o empregado. Então, ela vai incidir imposto de renda sobre essas parcelas. Muito embora não tenha natureza salarial, imposto de renda incide. Com relação às contribuições sociais, a Lei 8.212, né, que ela trata do custeio da Previdência, e ela exclui, né, da natureza salarial, como base de cálculo, né, das contribuições sociais, ela exclui as parcelas recebidas a título de direitos autorais, que por extensão a gente acaba estendendo a qualquer parcela recebida a título de propriedade intelectual. Então ela incide imposto de renda, mas não incide a contribuição social. Tá?
O empregador possui alguma proteção de seus direitos de propriedade intelectual? Nós já respondemos, né? Havia algumas decisões que não atendiam o pleito de direitos intelectuais de empregados sob a alegação de ausência de patente de invenção que fora desenvolvida pelo empregado. A patente é essencial para garantir os direitos de criação intelectual do empregado? O que é a patente? O que é um certificado de uma cultivar? A gente precisa fazer um preâmbulo para explicar um pouquinho as diferenças das diversas legislações protetivas das criações intelectuais. Para algumas criações intelectuais, a legislação exige formalidade para a proteção. No caso dos inventos, modelos de utilidade, desenho industrial, a lei exige o quê? Exige, para os dois primeiros casos, o pedido de patente, para garantir o quê? A exclusividade da exploração econômica daquela criação. E, no caso do desenho industrial, o registro. Nós temos aí a exigência de um certificado para a proteção das cultivares. E, em relação a outras legislações, já não há uma exigência de formalidades. Por exemplo, quando você escreve um livro, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela não prevê que para você ter os direitos da criação intelectual dessa sua obra, você tenha que fazer algum registro, tenha que tomar alguma atitude formal. Você escreveu o livro, colocou na gaveta, aquilo pertence a você, autor. Você não vai precisar ter nenhuma formalidade a mais para proteger aquela sua criação intelectual. Diferente da criação dos inventos. Se a criação intelectual for considerada um invento ou um modelo de utilidade. Então a legislação ela muda muito, né, em relação ao tipo de criação e aos requisitos para a proteção. Ou seja, para dar a exclusividade da proteção. O que é a patente? A patente nada mais é do que uma proteção ao proprietário. Qual a proteção que a patente dá? O direito de exploração exclusiva. E o direito de ele, caso queira que outros produzam aquela sua criação, ele pode repassar. Ele pode transferir essa tecnologia. Ele pode simplesmente receber royalties por essa transferência. Então ele tem essa possibilidade. O instrumento é essa formalidade, é a patente. Mas a patente, ela não é o título de propriedade, é apenas a proteção ao proprietário. O que tem isso a ver com a nossa pergunta? É preciso ter patente para dizer que o empregado tem direito à criação intelectual que ele produziu? Não. Basta a criação em si. Ou seja, a patente é apenas a formalização do direito à exclusividade de exploração. Portanto, é possível sim pleitear direitos de propriedade intelectual por criações de empregados, mesmo que o invento não tenha sido objeto de pedido de patente. Tá certo? Porque a propriedade ela vem antes da patente. A patente ela vai proteger aquele que está. Ele vai proteger o criador em relação à interferência de terceiros que queiram produzir aquilo sem a sua autorização. Ela vai dar a ele o direito exclusivo de exploração. Então, defendo a tese que não é necessário. Já havia artigos, eu cito até no meu livro, autores que defendem de unhas e dentes que só pode pedir direito de propriedade intelectual se o cara se a criação intelectual tiver sido objeto de pedido de patente. O invento, no caso, né? E acho que essa ideia é completamente errada em face dessa argumentação que a gente está passando para vocês aqui de maneira bastante resumida, mas esse é o fundamento dessa argumentação. Tá certo? Alguma questão? Não, depois que vem, né? Ah, tá. Essa aqui também nós já respondemos, né? Cabe algum ressarcimento ao empregado pesquisador que desenvolve um invento que deixa seu empregador milionário? É aquela questão dos inventos extraordinários, né?
E a gente mostrou aqui que é possível, sim, através daquele argumento de que não é cabível, né, o enriquecimento sem causa do empregador, se aquela criação intelectual do empregado for além das expectativas normais daquilo que se era aguardado em relação a ele. Tá certo? Uma questão que eu quero abordar com vocês é planos de incentivos a ideias de empregados. Isso é uma coisa cada vez mais comum nas empresas. Por que isso tem acontecido? O empresariado tem cada vez mais se dado conta de que ninguém é melhor para descobrir soluções de problemas na empresa do que o empregado. Ninguém melhor. O cara está lá o dia inteiro. Ele está em contato com os problemas. Ninguém melhor do que ele para descobrir a solução para aquele problema. Ora, a partir da ideia de que desenvolvimento precisa ter incentivo, precisa ter cooperação, as empresas perceberam que ou elas retribuem o cara pela sua colaboração, ou a ideia vai ficar interna do empregado e ele não vai repassar. Ele não vai apresentar a solução que ele, de forma empírica, descobriu. Então, cada vez mais você tem aí planos de incentivos a ideias de empregados. Os resultados são astronômicos. Milhões de reais de economia por ano têm gerado esses planos de incentivo a ideias de empregados. Milhões de reais de economia, né? Aproveitando ideias de empregados. Então, nós temos casos de empresas. No meu livro eu cito uma empresa que eu fui fazer uma pesquisa de campo, né, sobre esse plano de incentivo a ideias de empregados. E essa empresa gentilmente nos acolheu e nos mostrou como é que funcionava o plano. E demonstrou algumas situações bastante interessantes, né, de ideias aproveitadas, ideias de empregados. Por exemplo, chegou um empregado e propôs dentro dessa regra, desse plano, né, propôs o quê? Propôs que os copinhos de água, de plástico, não fossem comprados de 200 ml, mas sim de 150. Por quê? Porque ele via que o pessoal não enchia o copo na hora de tomar. Uma parte. Então eu falei, poxa, para que comprar o de 200 se o pessoal não usa ele inteiro? Vamos comprar o de 150. Resolveram colocar em prática. Economia de milhares de reais por ano, né? Sem problema. Atendia os empregados de maneira como atendia antes. Né? O pessoal usava para tomar café aquele copo, continuou utilizando, não precisava ser tão grande. Como é que eles veio com essa ideia? A partir da observação, do dia a dia. Lá no refeitório, ele observava o pessoal tomando água e ele percebia que podia se economizar dinheiro com aquilo. Máquina de solda. Existe uma ponta dessa máquina de solda que ela sofre um desgaste. O procedimento padrão da empresa era trocar a ponta inteira. Custava caro. Aí ele sugeriu, nesse plano de ideias, que trocasse só a agulhinha. O resto não precisava trocar, que era o que gastava, era tal agulha que encostava para fazer a solda. Aplicaram a ideia, economia assustadora. Casos diferentes de ideias de empregados. Havia desembaraço de um câmbio de um determinado automóvel, que era feito em um determinado estado. Ele falou, olha, vamos fazer o desembaraço aduaneiro no outro estado, você vai pagar menos imposto. Executaram, economia fabulosa. Veja até onde chega, até no produto. Um determinado automóvel, um pouco mais luxuoso do que o outro, utilizava um determinado rolamento muito caro. O que ele sugeriu? Olha, tem um outro carro, tem um rolamento muito mais simples, tão bom quanto.
vamos utilizar o rolamento da roda desse carro nesse carro um pouco mais luxuoso. Foi o que fizeram. Adotaram o plano e começaram a utilizar esse rolamento nesse carro mais luxuoso, economia fabulosa. Os resultados são impressionantes em matéria de resultados, né? Os resultados são impressionantes em matéria de economia que as empresas têm em relação a esses planos. Como é que funcionam esses planos? Nessa empresa que eu fui pesquisar, fazia-se uma divisão, né? Aquelas ideias que geram economia mensurável. Você pode medir o quanto foi. Gastava tanto antes, agora a gente vai gastar menos por causa da sua ideia. Você vai ter um percentual. Só que aí vem a sacanagem, né? Limite. Acho que era 40 mil. O que o cara podia ganhar no máximo. Então, por que esse limite? Não tem uma economia grande? Vamos partilhar. Não põe limite. O cara vai ficar louco para tentar descobrir alguma coisa que dê uma economia muito grande para a empresa. Aí aquela limitação. Às vezes algo que gerava uma economia fabulosa, o que ia para o empregado era 40 mil. E do outro turno tinha lá aquelas descobertas feitas aquela ideia do empregado que não eram passíveis de mensuração, né? de medir, né? A quantidade de economia. Por exemplo, uma questão de segurança, uma ideia relacionada à segurança do trabalho que foi aplicada pelo empregado, você não tem como medir em termos concretos quanto que aquilo gerou de economia. Então, nesse caso aí, havia um prêmio fixo. Né? O que tem a ver com essa questão com o nosso tema, né? Acontece que algumas criações, algumas ideias de empregado, elas podem ser qualificadas como um invento. Elas podem ser qualificadas como um modelo de utilidade. O empregado ele tem um potencial para criar modelos de utilidade, quando ele está utilizando uma máquina, ele vê um problema na aplicação daquela máquina, principalmente o brasileiro é muito criativo, ele vai achar uma solução para aquele problema. E aquilo pode ser um modelo de utilidade. Nesses casos, como é que ficam esses planos de ideia? Você tem lá o custo do contrato, esse empregado teve uma ideia que gerou uma economia e essa ideia se enquadra no perfil da lei, na descrição legal de um invento. Essa ideia se enquadra no que a lei descreve como invento. É novo, é algo desconhecido, portanto, do estado da técnica, passível de industrialização, decorre de um ato inventivo, se enquadrou. Aí ele vai, apresenta aquilo como ideia e recebe lá um valor. Aquilo gera uma economia fabulosa, a empresa vai patentear aquilo e, segundo o plano de ideias, qual a retribuição que ele vai ter? 40 mil. Ponto. Aí eu pergunto, nesse caso, o empregado poderia pleitear algo além dessa retribuição dada por esse plano de ideias? Seria possível? Nesse caso, sim. Aí é o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente, né? Se nós estamos diante de uma criação intelectual feita por um empregado, existe uma lei que lhe assegura 50% da propriedade daquilo. Você tem um regulamento de empresa que essas ideias de planos de empregados têm natureza de plano, de regulamento de empresa, perdão, tem natureza de regulamento de empresa. Como é que um regulamento de empresa ele pode se sobrepor? Ele pode se sobrepor ao que diz a lei. Como é que o regulamento de empresa vai dar ao empregado menos do que aquilo que a lei lhe assegura? Então nós estamos aí diante de um outro princípio de direito de trabalho, da norma mais favorável. Você tem a lei que diz uma coisa, você tem o regulamento, né, que é a fonte de direito de trabalho, que diz outra. Né? Então, como é que ficamos aí? A meu ver, não. Nesse caso aí específico, além daqueles 40 mil que ele recebeu
pelo plano de ideias, o empregado vai ter direito, sim, a postular o que a lei lhe assegura, ou seja, 50% da propriedade daquela criação. Ora, como vai mensurar isso, né? Como fazer para mensurar? Se aquela criação intelectual ela for objeto de cessão para terceiros, aí fica fácil. Quanto que é o valor da cessão? É tanto? Metade é do empregado. Metade é do empregado. E existem casos, é complicado, quando ocorre a própria exploração do invento pelo empregado, como é que fica, né, a contraprestação nesses casos? Quanto que vai ser o valor que o empregado vai receber? Que aí você não tem um valor que é fruto de um contrato, um valor certo. Você vai ter aí uma exploração direta pelo empregador. Como você vai aferir o valor dessa criação intelectual? A meu ver, a saída aí seria uma perícia técnica a respeito para averiguar e precisar o valor dessa criação teria no mercado. Quanto que ela valeria se ela fosse objeto de cessão de direitos de propriedade intelectual? Quanto seria o valor dessa cessão? Isso seria objeto, sim, de avaliação. Então, seria possível mensurar. Então, nesses casos de ideias, né, de empregados, que são consideradas inventos, seria possível, sim, você, através de perícia técnica avaliativa, você precisar o valor dessa criação intelectual do empregado, através dessa perícia. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso um resumo, né, do nosso tema, do que a gente tinha para falar para vocês.